pelo que eu estou percebendo, já trocaram essas figurinhas rapidamente. Não sei se vocês gostam, mas eu amo relembrar histórias de quando eu era criança, quando eu era mais novo, lá no milênio passado. Eu gosto de trazer a memória, porque isso faz parte da nossa história. E é importante nós sempre relembrarmos momentos importantes. E uma das coisas mais interessantes nesse rememorar é exatamente isso. Nós sempre ensinamos às nossas crianças que existe um mundo, um conto de fadas, que pode nos ajudar a lidar com este mundo que muitas vezes não é agradável. Então, não apenas a figura de um Papai Noel, a figura da fada dos dentes, a figura dos duendes que ajudam o Papai Noel, são histórias utilizadas como recurso pedagógico para ajudar a nós, adultos, a ensinarmos os nossos filhos uma característica que é imprescindível para o ser humano continuar vivendo a sua vida apesar das lutas. É a capacidade de sonhar. O que nos motiva é a capacidade de conquistarmos algo, e não necessariamente do ponto de vista financeiro, mas a conquista de uma família abençoada, a conquista de uma saúde plena, a conquista de você conseguir dormir toda noite, colocar a cabeça no travesseiro e estar em paz. Sonhos nos movem, e quando nós deixamos de sonhar, a vida se torna um pesadelo. E o texto que nós lemos, ele não tem apenas o seu reflexo neste momento histórico em que José, noivo de Maria, estava com medo. Ele remete 700 anos antes, no reinado do rei Acás. Acás era um rei medroso, era um rei que estava assustado, porque Jerusalém estava para ser invadida por uma nação estrangeira. Acás estava tão temeroso que ele pensava assim: eu acho que eu vou negociar os meus valores, eu vou fazer um pacto com outros povos que poderão nos proteger, nos defender desses que estão tentando nos invadir. E 700 anos antes do medo tomar o coração de José, este mesmo medo tomou o coração de Acás. E antes da gente pensar um pouco sobre o medo, por que eu comecei pedindo para você relembrar quando você descobriu que Papai Noel não é verdade? Porque à medida que somos crianças, nós vamos acreditando nessas histórias. Mas à medida em que crescemos, nós vamos criando um certo ceticismo. Não sei se já aconteceu com vocês, no Paraná acontece muito isso, não sei se aqui em São Paulo acontece. A gente vai crescendo e a gente começa a olhar para os nossos pais e percebe que muitas das histórias que eles nos contavam eram mentira. E a gente não consegue entender que era um carinho, era um cuidado deles. A gente, nessa fase de adolescência, a gente diz, era mentira. Tudo era mentira. E para a gente transpor essas histórias, esses contos de fada, para as histórias da Bíblia, é algo muito rápido. Então, por isso que na adolescência, muitos dos nossos adolescentes começam a questionar a fé. Será que também não é um conto de fadas como outros contos de fadas que foram nos ensinados? E à medida que os adolescentes crescem, eles vão pensando assim, meu pai não sabe de nada, minha mãe não entende nada do que é a vida. E apenas depois que a gente atinge uma certa idade, quando os cabelos caem, a barba fica branca, é que a gente começa a perceber que na verdade não era mentira. Era uma tentativa de impedir que os filhos pequenos não aprendessem a sonhar. E o medo que estava no coração de José, somado ao medo que estava no coração de Acás 700 anos antes, nos falam exatamente disso. É em situações de medo que a gente tem a possibilidade de experimentar o sobrenatural de Deus. Nós não estamos falando de conto de fadas, nós não estamos falando de seres inventados, nós estamos falando dessa nossa experiência terrena. Nós, seres humanos, temos que aprender a lidar com medo, e isso é muito difícil. 700 anos antes de José, Acás estava profundamente assustado, amedrontado. E por que isso é importante? Naquela época, não agora não, mas naquela época, os povos antigos, eles imaginavam assim, que quando duas nações entravam em guerra, quando um grupo X entrava em guerra com um grupo Y, na verdade era uma luta entre deuses.
E o povo que ganhasse a guerra significava que o Deus deles era mais forte. Acas está apavorado porque ele está pensando assim: esse exército que está vindo para nos invadir é muito maior do que o nosso exército, então nem Deus pode nos salvar. E se tem uma experiência que transformou o povo de Deus, foi a experiência de passar pelo medo. Todos nós queremos fugir de situações difíceis. Todos nós evitamos situações que nos deixem desconfortáveis. Mas é exatamente este o momento que Deus utiliza de forma pedagógica para trazer algo novo nas nossas vidas. Não por acaso, o período que o povo foi levado ao cativeiro, ao exílio, aquilo que parecia ter sido a derrota do Deus de Israel, na verdade, foi Deus mudando a compreensão do povo. Antes o povo imaginava isso: o nosso Deus só é forte se ele vencer os demais deuses. Mas depois do exílio, eles conseguem compreender de uma maneira bela a grandiosidade e a soberania de Deus. Deus não está sujeito às intempéries humanas. Deus não está submisso àquilo que foge ao meu controle e ao seu controle. Deus continua sendo soberano, e daí surgem algumas expressões, como por exemplo, o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos é uma expressão da época do exílio. E o que significa isso? Não é Deus num cavalo branco e cavalgando como um general e o seu exército atrás dele. Tem toda uma experiência vivida nessa época de Acas. O futuro, segundo os babilônios, poderia ser descoberto a partir da leitura das estrelas, dos astros, da astrologia. E naquela época o povo chamava as estrelas dos céus de o exército celestial. Então, quando o povo vai para o exílio, se afasta das suas tradições, da sua língua, da sua cultura, eles começam a ter contato com outras formas de enxergar a vida, eles começam a aumentar a sua compreensão sobre Deus, saem de um estado infantilizado e começam a amadurecer na fé, ao ponto de chamar Deus como aquele que domina sobre os astros do céu. Por isso, no momento em que Acas está completamente amedrontado, ele consulta os astros, ele consulta quem era mais poderoso do que ele, e então Deus levanta Isaías, um profeta. E para os mais jovens, eu vi que tem alguns jovens aqui, profeta é como se fosse Casimiro no YouTube. O que significa isso? Ele está fazendo um react, ele assiste um vídeo de algo que aconteceu e ele está reagindo àquele vídeo e está dizendo: isso é tolice. Isaías era como se fosse Casimiro. Ele estava vendo a situação, porque todo profeta, ele olhava para a situação não como numa tentativa de adivinhar o futuro, mas ele olhava a situação a partir da aliança, daquilo que havia sido estabelecido com o povo. E ele diz: vocês estão errados, ou vocês estão certos, calma, Deus está dirigindo as nossas vidas. E aí Isaías, no livro todo de Isaías, 3 crianças são utilizadas como um sinal profético, como um símbolo de que Deus faria algo novo em situações difíceis. E neste caso, na vida do rei Acas, Isaías diz: nascerá uma criança, e essa criança se chamará Emanuel. E vamos guardar essa informação para agora voltar ao texto de Mateus. Vamos ler novamente alguns versículos e vamos ler. Versículos 18 e 19, algum irmão ou irmã que se sentir à vontade, pode ficar em pé e ler em voz bem alta esses 2 versículos, por favor. Mateus capítulo 1, versículos 18 e 19. Perfeito. O nome do irmão que leu, por gentileza? Rubens? Muitíssimo obrigado, Deus continue abençoando a sua vida. É uma história que nós já conhecemos, mas como nós não somos judeus e não somos cidadãos deste século I, muita coisa, muita informação acaba passando batida, não faz sentido para a gente. A primeira impressão que nos dá é a seguinte: bom, José achou que tinha sido traído, então ele resolve acabar com o noivado. Sim e não. Porque a história, a cultura, ela é um pouco diferente, e essa é uma das coisas mais belas da maneira do Espírito Santo agir em nosso meio.
O Espírito Santo, ele se utiliza das nossas culturas, do nosso conhecimento, da nossa capacidade para nos usar conforme nós somos. Eu não preciso ser melhor do que ninguém. Eu só preciso superar a mim mesmo. Eu só preciso superar as minhas dificuldades. Porque é dessa forma que Deus vai me usar aonde eu estiver. As pessoas se casavam muito cedo. As pessoas não viviam muitos anos. Como aqui o caso da nossa querida irmã, que com 17 anos já cantava no coral, é isso? Olha que bênção. Pena que eu acho que a senhora não cantou hoje aqui, né? Mas espero que volte a cantar no coral. A mais velha da igreja? Que bênção. Então temos muito a aprender com a irmã, com certeza. Que Deus continue usando a sua vida. As pessoas não viviam tanto tempo, então elas se casavam muito cedo. E o casamento era diferente do modelo que é hoje. Não existia o anel de compromisso, não existia um noivado com a aliança na mão direita e depois o casamento com a aliança na mão esquerda. Era tudo muito misturado. Então havia um compromisso e aí o homem ia tentar construir uma casa, literalmente, para poder receber sua família. Então eles já estavam casados, porém não oficializados. Esse era o costume, era a cultura da época. E realmente, quando Maria se apresenta grávida, José fica numa situação complicada. Mas não sei se vocês perceberam como José é qualificado aqui no versículo 19. José era um homem justo, e na minha tradução, Nova Almeida Atualizada, não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Se uma mulher é constatada na lei judaica que ela havia traído seu marido, qual era a pena para a mulher que é pega em adultério? Ela seria morta. Acima de tudo, por mais que José estivesse com medo de realmente ter sido traído por sua noiva, por mais que ele estivesse sem reação, sem saber como agir diante dessa situação, José era um homem justo e, não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Em outras palavras, ele ia inverter o jogo, ele ia dizer assim: eu engravidei Maria e eu abandonei ela. Toda a culpa ia cair sobre ele. Talvez por isso, por causa desse tipo de paternidade, é que quando Jesus é apresentado a ele, uma mulher que foi pega em flagrante adultério, ou seja, ela não estava vestida, Jesus não olha para essa mulher, Jesus olha para o chão enquanto escreve no chão. Porque com um homem desses como pai, Jesus aprendeu a respeitar as mulheres. Porém, e essa talvez seja uma das maiores dores de nós que estamos numa caminhada de fé. Você sabe o quanto você tem se empenhado para ser alguém que agrade o coração de Deus. Você tem sido fiel nos seus relacionamentos, você tem dedicado tempo na criação dos seus filhos, você tem tentado cumprir tudo da maneira mais adequada possível, mas chegam situações na vida que nós não temos o controle, e nós ficamos sem reação, e o único sentimento que vem ao nosso coração é o mesmo sentimento que veio sobre Acás. Parece que estamos sendo invadidos de fora para dentro, e não sabemos como agir. Cremos em Deus, mas não estamos entendendo nada do que está acontecendo. E então, o anjo dirige-se a José. Quem pode ler para a gente o versículo 20 e 21, por favor? O nome do irmão, por favor? Rafael, muito obrigado. Deus continue abençoando a sua vida. A primeira palavra que o anjo fala a José é muito importante. Não tenha medo. Qual foi a primeira palavra que o anjo se dirigiu a Maria quando disse que ela estaria grávida? Não tenha medo. E esta palavra dos anjos é a mesma palavra de Casimiro, de Isaías, o profeta. Quando ele está se dirigindo a Acás, e ele diz assim: não tenha medo. Nós estamos no final de um ano que foi muito difícil. E para muita gente ainda está muito difícil. Talvez esse seja um sentimento que está no seu coração. Nesse final de ano,
você está com medo do que vem pela frente. Natal é o momento de nós nos lembrarmos sempre: Deus envia profetas e anjos para dizer ao seu povo: calma, não tenham medo, eu não perdi o controle de nada, calma, não tenham medo. O que está acontecendo com a sua noiva, José, é algo que foge à sua compreensão. Ela está grávida do Espírito Santo, e aquele que será gerado nela receberá o nome de Deus salva, Jesus, ou no hebraico, Josué, porque Deus salvará o povo através dele. E Mateus, quando relembra dessa história, imediatamente ele faz o vínculo, a ligação, ele faz o link com a época de Acás, e ele fala da mesma forma que Acás estava com medo, que José estava com medo, e nós, como Israel agora, debaixo de uma invasão romana, nós não temos mais o controle do nosso país, nós não temos mais como saber ao certo se teremos como tomar as decisões referentes ao nosso povo. Diante de todos esses medos, Mateus lembra a profecia que Isaías deu a Acás e que caberia muito bem aqui. Eis que a virgem conceberá, versículo 23, e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. E eu quero que você preste muita atenção. Em meio ao medo de Acás, em meio ao medo de José, em meio às invasões que vêm de fora e assaltam o nosso coração aqui dentro, Deus não está acima de nós. Deus está conosco em nosso medo. Deus está conosco em nossas dúvidas. Deus está conosco para nos salvar. Emanuel significa Deus em nosso meio. Deus não descerá do céu para o nosso socorro, mas Ele surgirá do meio de nós para nos libertar. E isso é muito importante porque isso vai completamente contra as imagens infantilizadas que o povo de Israel tinha sobre Deus. Se Roma havia invadido Israel, os deuses romanos eram mais fortes que o Deus de Israel. E não é à toa que a maneira como Deus se apresenta a nós, seres humanos, é uma das maneiras mais belas, poéticas e didáticas. Deus poderia vir como um grande soberano, alguém com uma espada flamejante nas suas mãos, falando grosso, ameaçando, soltando raios dos seus olhos para mostrar todo o seu poder. Ele poderia fazer isso. Mas como Ele sabe que nós estamos com medo, Ele vem na figura frágil e acessível de um bebê. Leonardo Boff escreveu assim certa vez: meninos querem ser homens, homens querem ser reis, reis querem ser deuses, Deus quis ser menino. Não é à toa que no reino de Deus o parâmetro é diferente do reino dos homens. No reino dos homens, nós dizemos para as crianças: olha aquele adulto, seja como ele quando você crescer, meu filho, meu sobrinho, minha neta, olhe para este adulto ou para esta adulta e seja como ele. No reino de Deus, quando as 3 crianças subiram aqui e receberam a oração, foram acolhidas pela presbítera Joyce, receberam a oração da tia Nancy, que fez aniversário, é isso? Olha que bênção. Quando as crianças vieram aqui, era uma forma do Espírito dizer a nós: olhem para elas, sejam como elas, porque no reino de Deus, elas são o nosso referencial. Quais são os medos que estão no seu coração? Quais são os invasores de fora que estão tentando adentrar o seu país interno? Você acha que Deus foi vencido na sua vida? Você acha que o que você está passando com a sua família, Deus está completamente desinteressado? Você acha que Deus não está cuidando? E é natural que você pense isso, porque enquanto a gente está com medo, parece que nada está dando certo.
que você lembre da profecia de Isaías, lembrada por Mateus, ambos inspirados pelo Espírito Santo. Deus não está acima de nós. Deus está em nosso meio para nos livrar, para nos salvar, para nos encorajar, para nos manter sonhando. Quero convidar você a abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, abrir o seu coração, e nós vamos orar nesse momento.